Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós teremos a oportunidade de entender um pouco mais sobre a psicopatia. Um tema bastante frequente aqui, quando eu peço para que vocês sugiram temas para as nossas próximas entrevistas, eu recebo com certa frequência a necessidade de falar mais sobre esse tema. Então, o dia é hoje, o momento é agora para você participar do programa através do nosso WhatsApp, tirar a sua dúvida através do telefone que é o WhatsApp 11 3337 5886. 3337-5886. Nós estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se conectar conosco e se manter ligado em tudo aquilo que acontece por aqui. No Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Por lá, se inscreva, ative as notificações para não perder nada. Tem transmissão ao vivo, em tempo real, onde você consegue nos assistir mesmo fora de casa ou quando não tem uma TV à sua disposição. Você, com acesso à internet, um dispositivo, você consegue nos assistir e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma, que é para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais e é por lá que eu recebo as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Através das minhas redes sociais, você também faz perguntas sobre o programa de hoje. A nossa convidada especialíssima é a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Doutora, estou feliz de te receber aqui, sempre uma alegria quando você vem dar uma verdadeira aula e hoje sobre esse tema importante que é a psicopatia. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui com você. E sim, esse tema assim gera muita curiosidade nas pessoas e interesse. Então sempre que tem um acontecimento ou fala-se sobre o tema, as pessoas automaticamente já demonstram interesse em saber um pouco mais. E nós temos falado bastante de saúde mental já desde muito antes da pandemia, mas em especial depois que ela começou, viu-se a necessidade então de investir em saúde mental, né, que não tem como dissociar, está tudo relacionado. Já eu quero saber se esses eventos, assim, a pandemia, a ansiedade, fator financeiro, falta de emprego, de suporte, o isolamento, se podem ser gatilhos para situações como essa, tá? Mas para começar nosso bate-papo, o que é psicopatia, doutora? Vamos lá, psicopatia é um termo popular para o transtorno de personalidade antissocial. E para a gente falar de transtorno de personalidade, eu acho sempre importante pincelar um pouco esses conceitos, para que as pessoas possam entender melhor. Então, o que é a personalidade? A personalidade é o nosso temperamento mais o caráter. E o que é o temperamento? O temperamento é o que é inato, é o que vem com a gente, herdado dos nossos pais, geneticamente. Então, assim, a gente já vem com alguns traços, algumas características que são nossas, né? Somado ao aprendizado de vida, a nossa criação, o que nos é passado de modelo, as vivências, a escola, a religião, os amigos, tudo que a gente vai vivendo vai formando esse caráter, né? No sentido aqui pra gente quando falamos de psicologia, porque o caráter no sentido assim coloquial ele tem um sentido de mais de moral, né? Bom caráter, mau caráter, mas aqui na verdade a gente fala do aprendizado de vida, né? Soma-se o temperamento, mas o caráter a gente tem a personalidade, que é a nossa singularidade, que cada um tem a sua, né? E aí essa personalidade, ela vai depender, né, desse fator, e quando ela tem um transtorno, na verdade é uma perturbação, né, uma alteração da forma de sentir, de pensar, de agir no mundo. Baseado em quê? Baseado nas convenções, na cultura que a gente vive. Então, existe uma faixa de normalidade, né, que é tida dentro de uma sociedade, e quando a pessoa ela desvia do que é entendido como um comportamento normal, uma forma de sentir e agir,
a gente configura como um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade antissocial, ou a psicopatia, é uma forma assim que, diferentemente de outros transtornos, é uma coisa consistente, né? Que ela vai ser estável e ela vai, vamos dizer, continuar durante toda a vida sem que haja muita mudança. Então, quando a gente tem um evento, né, de problema de conduta que essas pessoas têm, não é que é um momento especial, que algo foi gatilho para aquilo. Aquilo está dentro dela. Não, os psicopatas, que a gente chama, eles têm a parte cognitiva preservada. Até pouco tempo, acreditava-se até que eles tinham uma inteligência um QI maior, uma inteligência bastante apurada. Hoje não, hoje a gente vê que eles têm a inteligência preservada como uma pessoa normal, uns mais, outros menos, mas como eles não têm emoção, eles focam nas coisas que eles têm interesse de forma assim, integral. Então, se eu, por exemplo, vou para um trabalho, um determinado estudo, sempre existe a família, os amigos, a gente se envolve com outras coisas. Eles não, eles conseguem, mesmo quando tem famílias ou outras atividades envolvidas, eles conseguem anular aquilo tudo e adentrar, e focar naquilo que eles buscam e querem. Então, por isso que talvez acreditassem que eles eram especiais, mas não, isso já caiu por terra, Então, eu acho importante a gente falar também, os termos, eles vão mudando ao longo dos anos. E hoje, a definição que a gente tem, a oficial, vamos dizer assim, é o transtorno de personalidade antissocial. A OMS chama de dissocial, mas isso para descrever o que no passado, ou popularmente a gente chama de sociopatia, psicopatia, e até outros termos lá, bem mais antigos, já foram... Não tem mais, hoje é psicopatia, sociopatia não é outra coisa. Então, a sociopatia, alguns autores trataram como sinônimos, Outros que a sociopatia seria uma forma mais branda de psicopatia. E um autor bem importante definiu assim, que a psicopatia seria inata, que nascia junto com a pessoa. Ela era assim, independente do ambiente. E que a sociopatia era determinada pelo ambiente que a pessoa vivia. Então, se ela vivesse num ambiente de criminalidade, de muita maldade, de muita privação afetiva, que ela se tornaria o sociopata. Mas, como você disse no começo, hoje a gente não dissocia, essa parte assim, de mente, corpo, e acho que é uma coisa que depende uma da outra. Então, uma das causas hoje, qual é a causa, o que leva uma pessoa a ser um psicopata? É o ambiente e as características inatas. Então, sociopatia hoje não tem essa divisão, mas já foi tido, e algumas pessoas ainda falam, como sociopatia sendo o ambiente, o responsável, e a psicopatia, algo que veio já com a pessoa, que já nasceu com ela. E da forma mais branda ou menos branda. Existem, sim, formas mais graves e formas mais brandas, como em todo transtorno, ou em toda doença, mas não é definido por ser sociopata ou psicopata. Isso tudo faz parte do transtorno de personalidade antissocial. Já a gente vai saber como é feito esse diagnóstico, mas normalmente o que a gente vê são adultos, especialmente quando há um crime,
uma situação muito grave, e aí a gente ouve falar que então essas pessoas seriam ou não psicopatas, enfim. Já já a gente fala sobre essa questão do diagnóstico, como isso é feito. Fato é que todo adulto já foi uma criança. E a minha pergunta vem justamente nesse sentido. A criança dá sinais, se nós estamos falando de algo que já nasce com a pessoa, a criança dá alguns sinais que podem vir de alerta. Você falou bastante sobre também o ambiente sendo uma ferramenta importante. Então, faltou uma coisinha ali, mas aí o ambiente pode compensar muito bem, de maneira regular. Queria entender isso, doutora, por favor. Muito importante essa pergunta, que até assim, um dos critérios de diagnóstico é essa manifestação precoce, né, esses sinais na infância. E quais seriam esses sinais? A criança mente de forma muito convincente, né? Porque uma criança, quando mente para a gente, ela entrega, ela se entrega, ela não consegue. Mas a criança que tem traços de psicopatia, né, ela consegue mentir olhando nos olhos. Ela convence, ela não tem a emoção que faz com que ela se denuncie de alguma forma. Então, a mentira é muito presente, maus tratos com animais. Essa é uma das coisas bastante fortes, assim, que dá, né, vamos dizer, indícios de um transtorno de conduta, que é o que é chamado na infância, né? Maltratar animais, atear fogo nas coisas, quebrar patrimônio público, maltratar amigos, outras crianças, irmãos, e uma teatralidade, né? Então ele consegue, aquela criança que consegue convencer os pais, né? Então todos esses detalhes, que não são detalhes, são assim coisas muito fortes de se ver numa criança. Se elas acontecem antes, até os 15 anos, né? E isso é uma coisa que, vamos dizer, é um pré-requisito para a gente fechar um diagnóstico de psicopatia, que só pode ser feito após os 18 anos. E na infância não se chama de psicopatia, mas sim de transtorno de conduta. Então a gente observa, né, que é muito fácil quando a pessoa já tem características de psicopatia, e ela está num ambiente que ainda induz a isso, que leva a isso, ou que facilita, que são muitas crianças que acabam indo para abrigos, né, por delinquência, por demonstrar de forma bastante forte, bem cedo, e essas características que determinam o transtorno de conduta. Legal. Isso, a criança tem essa parte social, né, o que é muito importante. Passamos aí por um momento mais difícil por conta da pandemia, mas isso vai, de algum jeito, ser revelado, né? Então, é a escola que às vezes pede para os pais ficarem atentos, a própria família que às vezes enxerga aí, e aí o acompanhamento com um psicólogo vai ser fundamental para, não sei qual que é o termo correto, mas para de alguma forma regular esse comportamento. Existe isso? Eu diria modelar, mas talvez não, até porque a personalidade nessa idade, ela não está fechada, né? Então a personalidade, como eu disse, ela tem um componente ambiental. Então a gente precisa dessa formação que vai ser até, vamos dizer, ali o começo da vida adulta. Então a terapia ou assim a condução dessas crianças, né? Eu disse, alguns acabam pelo ambiente que vivem, acabam indo para abrigos, né, para delinquência, mas existem crianças que vêm, vamos dizer, com essa alteração de personalidade, que estão em famílias com muito amor, com muito bom exemplo, né, em escolas, né, que conduzem muito bem, vamos dizer, essa educação de sociedade para essas crianças, e ainda assim elas têm
essa característica. Então, é aquela criança que não para em escola nenhuma, que rapidamente é expulsa, que dá muito trabalho para os professores, né? Então, por agressão, por bagunça, por se negar a cumprir as regras. Então, né, temos uma regra na escola, é fazer a tarefa, chegar a determinada hora, usar o uniforme. Então, eles dão já muito trabalho, né, e aí acabam aparecendo, né, vamos dizer, para os professores, para a diretoria, eventualmente chegam aos consultórios, né, para terapia, mas não que isso consiga anular. Ele vai aprender, né, como outra criança, que aquilo que ele pode ou não fazer. Mas assim, ele não vai aprender de forma moral, de internalizar, mas sim que, se eu fizer isso, eu vou ter uma punição. Então, para evitar a punição, eu não vou fazer, mas não que ele acredite que aquilo seja errado, que aquilo vai causar mal ao outro, dor, tristeza. Não é isso que é levado em conta. Na verdade, é sempre uma coisa para o seu próprio bem. Você já falou um pouquinho, mas como causa, então a gente poderia pensar em algo genético ou não? Como causa? Como causa. Sim. Genética Existe uma parte genética somada à vivência, que pode fazer com que o grau, né, mude. Tá. Aí a gente fala assim, né, acho que é uma pergunta que as pessoas fazem e acabam confundindo também. Então, todo psicopata de grau, vamos dizer, de alto grau de avançado, vai para a criminalidade, né? Nem todos, né? Nem todos vão. E nem toda pessoa envolvida em criminalidade é um psicopata. Né? Então, o que a gente nota é a diferença, por exemplo, em ambiente carcerário, a diferença entre o criminoso eventual, que ele não é psicopata, e o psicopata que chega a cometer crimes, é que o psicopata ele reincide mais. Se a gente pensasse, então, em algo que fica fácil de entender, então um serial killer, a chance dele ser um psicopata é grande. A chance dele ser um psicopata é grande, sim. Sim, mas nem todo psicopata. Perfeito. Nós convivemos com psicopatas, né? Porque a gente tem aquela coisa que foi criada, né, pelo cinema e até pela televisão, porque os casos que aparecem e são diagnosticados são casos mais graves, né? Mas é frequente em 4% da população. E isso é bastante coisa, né? E aí, assim, desses 4%, 3% são homens e 1% mulheres. Mais frequente em homens. Mais frequente em homens, bastante mais frequente em homens, né? Mas, enfim, essa questão da criminalidade, eles são mais reincidentes e eles cometem os crimes mais bárbaros. Então existe com uma requinte perversidade. uma perversidade, uma maldade. Assim, e o crime, ele foi feito por prazer, por impulso, são muito impulsivos, diferentemente de uma pessoa em que, enfim, ela chegou a, por exemplo, matar uma outra pessoa em legítima defesa ou porque estava querendo roubar alguma coisa e aquilo, o embate levou a matar. O psicopata, ele é muito mais direto, né? Ele faz porque ele tem prazer, porque ele tem vontade ou porque ele se sente ofendido de alguma maneira. Planeja mais? Então, quando há um crime, por exemplo, há uma premeditação ou nem sempre? Nem sempre, na maior parte das vezes não, né? O psicopata, ele tem uma tendência a se entediar muito facilmente, ele precisa de... Entediar? Assim, entediar. O tédio para eles é muito grande, então eles precisam sempre de novidade, né? Sempre de adrenalina. Então, isso faz com que, às vezes, né,
quem já está dentro do crime, esses mais graves, eles busquem simplesmente porque estou entediado e preciso fazer alguma coisa para movimentar aí a minha vida. Aceitam bem a represália quando ela vem? Então, a prisão, por exemplo, são esses presos que têm comportamento excelente, aí acabam até reduzindo pena por conta disso. Existe, estou pensando nas características que você comentou aqui conosco, eles fazem não porque eles acham que é importante, mas porque vai trazer um benefício. Tem esse pensamento, assim, pensando no criminoso, então, que é o psicopata que cometeu um crime, então ele cumpre bem essa pena, tudo bem para ele? Olha, né, quando ele é condenado, e até se a gente assistir esses documentários, né, que eles mantêm uma frieza, uma indiferença durante todo o julgamento. E quando vem a pena, muitos deles abaixam a cabeça, ficam com raiva, porque o arrependimento vem não por assumir a culpa, eles ficam arrependidos de ter cometido aquilo porque foram condenados. Então, assim, se você perguntar, você se arrependeu do seu crime? Ele vai dizer, sim, eu me arrependi, claro que eu me arrependi. Não saberemos se houve de fato esse arrependimento, Não, né? mas ele vai responder para você. Vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim porque ele foi preso. Tá. Não porque pela outra pessoa, pela dor do outro, pelo sofrimento da família do outro, nada disso. Pensando na parte social, então, você disse que nós convivemos com psicopatas, pensando nessa parte social. Dá algumas você já falou, mas dá algumas características, então, pra gente. Alguém bem agradável, uma pessoa sedutora, uma pessoa que fala o que você quer escutar, pensando até na parte social e já ligar um pouquinho com o relacionamento afetivo. Assim, essas pessoas, elas estão presentes em muitos contextos, né? E principalmente em cargos muito importantes, porque eles gostam muito de poder, status, dinheiro, prazer. Então, eles buscam, né, e conseguem posições, né, que dão a possibilidade, né, de controle e sedução de muitas pessoas. Sedução não no sentido de seduzir uma pessoa, mas assim, porque eles têm uma boa lábia, falam o que o outro quer ouvir, eles têm um bom comportamento social que indica para o outro que ele é uma pessoa adequada, ele sabe o que é errado, ele sabe que o que ele faz é errado, né? E ele sabe, vamos dizer assim, ele sabe interpretar o que é certo e o que é esperado. Fingir, né? Mas usam de muita mentira, né? Então, manipulação, mentira, esse carisma, né? Essa forma de manipular. São pessoas muito frias, 100% razão, né? São pessoas, e uma característica que a gente fala assim, ele foca porque ele não tem emoção, mas ele também se cansa muito rápido. Então, como eu disse, assim, o criminoso ele precisa sempre cometer outros crimes. Então, por exemplo, um diretor de uma instituição financeira, ele vai sempre querer novos desafios, né? Então, assim, uma promoção, uma outra coisa, e ele passa por cima de quem for para conseguir, né? Então, se ele precisar, assim... Puxar o tapete do colega. Puxar o tapete do colega. Inventar uma mentira. Inventar, ele faz, né? Inclusive fraudar documentos, e o que for preciso, ele faz para chegar onde ele quer. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente esmiuça um pouquinho mais. Também quero entender sobre o perfil de quem se relaciona afetivamente, né? Então, um relacionamento amoroso com um psicopata. Será que existe aí uma combinação importante a ser levada em consideração? É no próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre psicopatia e eu espero a sua participação através do nosso WhatsApp.
11 3337 5886. Aproveite esse comecinho aqui do segundo bloco para mandar sua pergunta, ter a sua dúvida respondida aqui pela nossa convidada. Depois desse recadinho super especial, volto a conversar com a doutora Triana Portal, nossa convidada, psicóloga clínica, que hoje explica tudo para nós sobre psicopatia, um tema que está muito em alta, né? Então é importante a gente falar bastante sobre isso. Agora, doutora, eu te perguntei antes da gente ir para o intervalo sobre relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, do psicopata com uma outra parte, né? Quem é essa outra pessoa? Que perfil também ela tem? Também é alguém adoecida? Olha, muitas vezes sim, outras não. Outras a pessoa é surpreendida, o que eu também questiono um pouco, porque eu acho que quando a gente fala como lidar com um psicopata, é assim, principalmente quando você vai se envolver com uma pessoa, você busca saber a história pregressa dela, você busca saber, e assim, já vem, e eles como têm muito essa capacidade de falar muito bem, é aquela pessoa que chega se fazendo de coitada, nossa, eu tive um casamento, a minha mulher era muito ruim, não deixa ver os meus filhos, porque eu sou muito bom, porque eu faço... E a pessoa tende a comprar e se sensibilizar muito por essa ideia e não percebe que como uma pessoa pode ser tão, vamos dizer, azarada, como pode ser acometido por todas aquelas... aqueles infortúnios na vida, né? Então, às vezes, falta o olho da pessoa, né? Às vezes, a pessoa quer muito um relacionamento e essas bandeiras vermelhas ou amarelas são ignoradas, porque em algum momento, né, eles falham também, né? Então, assim, em dar sinais. E porque também é aquilo que eu falei, o nome psicopatia lembra muito aquela coisa, é o serial killer. Muito estigmatizado também. Muito estigmatizado. Então, ninguém vai achar que aquela pessoa que trabalha, que está ali, que já teve um casamento muitas vezes. Você falou do enjoar, né? Então, do cansar, então, essa história. Que funciona na sociedade, que aquela pessoa seria um psicopata. Mas, assim, as junções ali mais, assim, ruins seriam com outros transtornos de personalidade, né? Então, então concomitante, então, junto? Não, eu digo assim, outros transtornos de personalidade de pessoas muito carentes, transtornos que precisam de muita atenção, de muito amor, de afetividade. Então, essas pessoas, assim, se derretem, porque eles sabem mostrar tudo isso, né? Ele sabe ser um cavalheiro, ele sabe agradar uma mulher. Então, assim, essas pessoas mais frágeis emocionalmente, ou que estão passando por um luto, ou que desejam muito um relacionamento, então essas pessoas que estão vulneráveis são presas mais fáceis, vamos dizer assim. Tem perguntinha no WhatsApp? Vamos colocar na tela a primeira delas, por favor. Assim a gente descobre o que o pessoal quer saber. Rosângela, de Guarujá, litoral de São Paulo. Gostaria de saber se uma pessoa narcisista pode ser psicopata. Boa sua pergunta, Rosângela. Um dos programas que a gente fez aqui, acho que de maior audiência, né? No YouTube, que a gente tem como mensurar isso através do YouTube da doutora, foi a personalidade narcisista, né? Explica um pouquinho pra gente, então, doutora. Então, a dúvida da Rosângela é a dúvida de muita gente e uma das dificuldades até para os profissionais, porque, assim, todo psicopata, ele é narcisista. Ele tem essa necessidade de ele só pensa nele, mas uma diferença importante entre o narcisista e o psicopata é que o narcisista ele precisa de atenção, ele precisa ser reverenciado, ele gosta, ele precisa dessa troca, mesmo que seja tudo para ele, mas ele precisa desse vamos dizer, esse amor do ambiente. Já o psicopata não. Ele não está nem aí, ele faz o que é bom para ele é frio, ele se vinga e tudo isso, mas ele não precisa da aprovação do outro,
Ele não precisa de palmas, ele não precisa de todas aquelas coisas que o narcisista precisa, né? De ser admirado e tudo isso. Mas sim, os transtornos de personalidade do grupo B, né? A gente já falou outros transtornos, né? Que é a personalidade borderline, histriônica, narcisista e antissocial, eles têm muitas semelhanças entre si. Então, é fácil de confundir, né? Então, o narcisista, ele tem essa coisa, assim, é pouca empatia, né? Ele não tem ausência de empatia, mas tem pouca empatia. E faz com que essa pessoa seja má em muitas situações. Por isso que assim, né, é uma coisa sobreposta à outra, né? Então, um psicopata, ele tem traços de narcisismo muito evidentes, já o narcisista não pode ser considerado um psicopata, porque aí entra essa parte, né, da ausência da emoção, da frieza, assim, nua e crua, que tem o psicopata. Doutora, como é que faz diagnóstico de psicopatia? Porque é claro que a gente está falando aqui, nós vamos falar dos graus de perversidade, enfim, mas para quem recebe esse diagnóstico é um peso também, né? Então, como é feito esse diagnóstico? E acredito que seja, se ele consegue mentir, se ele consegue enganar, não deva ser fácil conduzir as sessões de psicoterapia, né? Ah, sem dúvida, né? Inclusive, assim, a pessoa que trabalha com transtornos de personalidade, né, principalmente desse grupo que eu falei, precisam ser pessoas muito experientes nesse tipo, né, de transtorno, para que elas não sejam ludibriadas, porque é fácil, né? A chance é grande, né? A chance é grande de um terapeuta que ser enganado, cair na história, né, bonita, porque eles se fazem de coitados, de vítimas e tudo isso, de cair e dar um diagnóstico errado. Mas, assim, não é uma coisa que chega muito em consultório. Por quê? Porque eles não pensam que eles têm um problema, eles não deprimem, eles não têm... não é um peso para eles, como eu falei, né? Não é um peso para eles, porque assim, quando a gente pensa assim que o transtorno traz prejuízo, né, funcional para a pessoa, seja no âmbito familiar, social, de trabalho, presume-se que exista um sofrimento para a pessoa também. Ele não tem esse sofrimento, né? Ele causa sofrimento aos outros que convivem com ele, mas ele não tem sofrimento e ele não acha que ele está errado ou que ele tem algum problema. Ele entende que quando ele, vamos dizer assim, quebra as leis, não respeita as pessoas, ele sabe o que é errado de forma cognitiva, mas como ele não tem o afeto, então ele não sente que ele precise de um tratamento. Inclusive, eles se acham muito assim superiores, né? E assim, acham até que sabem mais que o profissional, né? Os casos mais identificados são os casos graves. Até por isso que a gente sempre associa aos casos graves, que vão, né, para a justiça, né? E aí a psiquiatria forense, essas pessoas que trabalham só com criminalidade acabam identificando essas pessoas, né, fazendo esse diagnóstico, mas não é algo corriqueiro, não que não tenham pessoas, mas elas não chegam facilmente ao consultório. Perfeito. Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor. Vamos ver o que chega, da Tereza Campinas, interior de São Paulo. No caso de diagnosticado a psicopatia, não teria que ter um acompanhamento psicológico? O diagnóstico tem respaldo jurídico? Obrigada, Tereza. Doutora. Tereza, vamos lá. Se tem respaldo jurídico, sim, né? Tudo que é catalogado como doença, como transtorno, ele vale sim, né, juridicamente.
eles são imputáveis, isso é importante dizer. Não alivia nada para ninguém, né? Acho que não alivia o fato de ser psicopata, né? Não alivia o fato eles cumprem, né? Eles têm que cumprir as sentenças, por quê? Porque a psicopatia, ela não vem com delírios nem alucinações, então a pessoa, quando comete um crime, ela está em perfeita consciência, então a cognição é preservada, então eles são imputáveis, eles precisam cumprir as penas, enfim, a justiça condena essas pessoas. E qual era a outra pergunta? Se não tinha que ter um acompanhamento psicológico no sim, caso de e muitas diagnóstico. vezes, assim, até é condicional, né, para, vamos dizer, para uma liberdade condicional, ou para, enfim, perante a justiça, que exista um acompanhamento, e isso, vamos dizer, seria padrão ouro a psicoterapia, porque a medicação não muda em nada a mente dessa pessoa, né? A medicação é usada assim para comorbidades, para impulsividade, mas assim não é um remédio, não tem cura. Isso que eu quero dizer, não tem cura. O consultório, né? Uma terapia faz o quê? Que essa pessoa aceite que ela vive em sociedade e que ela vai precisar seguir leis, regras, respeitar o outro. Então, talvez ele até, assim, a aderência é muito pequena, mas talvez ele até internalize alguns desses conceitos que, na verdade, no fundo eles já sabem, mas no sentido, como eu já falei, de não sofrer mais não punições. sofrer mais punições, mas não porque eles acreditam que aquilo é importante. Eles não vão ter uma tomada de consciência, né, e de emoção, de dizer, poxa, as minhas atitudes machucam as outras pessoas, não, isso não é bom. Então, não há esse remorso, essa empatia, né, para que a terapia faça essa mudança de comportamento significativa. Difícil, né, doutora? Porque se você não tem aderência, se não tem a mudança, se não tem o que faça, o remédio não equilibra, complicado, né? Vamos para a próxima pergunta do WhatsApp, a gente vai entender mais, vamos ver. Perguntinha que chega para nós. Eliana Souza, aqui de São Paulo, acho interessante o assunto psicopatia. Gostaria de saber se a doença é mais comum em gêmeos. Eliana, boa sua pergunta, porque gêmeos, né? Às vezes são univitelinos, têm as características iguais. Será que para psicopatia tem alguma coisa a ver, não? Eu não tenho esse dado, né? Eu acredito que não seja mais frequente. É possível que aconteça. Quando um tem, o outro ser também. O outro ser também e o outro não ser. Tá. Então, eu não acho que exista uma regra ou algo que mude a determinação por ser gêmeos. Mais uma perguntinha? Vamos colocar mais uma perguntinha. Elias Pereira, Montes, Minas Gerais. O psicopata tem manias? Boa pergunta, Elias. Manias... Eu não entendi muito bem a pergunta, que seriam essas manias. É porque mania que o leigo fala é uma coisa, pro psicólogo existe um termo mania, né? Não, o termo mania, né, que a gente fala em psiquiatria, não cabe, né, porque é um estado, como eu disse, é estável, é consistente, não é algo que, né, como no transtorno bipolar, que existem momentos em que a pessoa tem uma alteração ali de comportamento, mas depois vai ser um outro comportamento, aquela euforia que a gente chama de mania, não é o caso. Agora, manias seriam, assim, coisas que a pessoa faz com frequência. Pode ser. Então, pode ser, sim, né, essa coisa eles podem, assim, se viciar, né, em jogos, em alguma coisa que promove essa adrenalina, né, que para eles é importante, assim, né, essa coisa da novidade, da movimentação. Então, as manias... Até o ilícito, né?
Sim, sim. Isso a gente tem como comorbidade, acho que eu ia falar até depois, né? O alcoolismo e as drogas são comorbidades muito frequentes. E o remédio, nesse caso, serve para né, esse sintoma, né, para essa comorbidade, né, mas não para tratar. Então, pode ser sim que o psicopata ele tenha preferências, né, vamos dizer assim. E aí, é importante, né, a gente aprofundar, e essas preferências a gente pode assim, associar a crimes. Né? Então, a gente vê hoje em dia, né, de forma muito triste, crimes de pedofilia, né, com pessoas mais velhas. Enfim, a pessoa pode ter um foco, né, que seria o que mais a atrai. Né? Mas não descreveria como mania, mas assim, vamos dizer, um foco, né, algo que ela faz com mais frequência e é quase que um vício. Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor. Luana, de Rio Branco, no Acre. Como saber se uma pessoa é psicopata, doutora? Olha, é fácil e difícil. Então, assim, às vezes, para um profissional fechar um diagnóstico, ele precisa respeitar vários critérios, né? Então, assim, não é simplesmente uma pessoa má, uma pessoa egoísta. Nem uma pessoa perversa. Uma pessoa perversa que a gente pode concluir que seja psicopata. Então, uma das coisas que, assim, importantes, né, é que tenha essa história já de maldade, de coisas erradas desde a infância, né? Desde a infância, né? Então, a história dessa pessoa diz muito. Então, se você tem dúvidas se essa pessoa é psicopata, você pode pesquisar a história dela, né? E se você souber que ela maltratou animais, que ela era uma pessoa muito ruim com outras pessoas, outras crianças, né? Se ela teve atos de delinquência, ateou fogo em alguma coisa, buscar a história dessa pessoa diz muito, né? E aí as outras coisas que a gente citou, é uma pessoa sedutora, uma pessoa que tem carisma, que fala muito bem, geralmente se apresenta muito bem, é muito simpática, aquela pessoa que consegue fazer amigos rapidamente, porém não se aprofunda nas relações. Então não vai ter aquele amigo longo lá da época da faculdade ou da infância, do bairro, né? Eles não conseguem se aprofundar nas relações, nem de amizade e nem afetiva, né? Então, eles casam, eles têm filhos, sim, né? Mas é diferente a relação, né? Teve um teórico já lá do século XX que falava assim, que o psicopata, ele ama a sua esposa, o próximo, como ele ama o carro dele. Né? Então, assim, não é diferente do conceito de amor da gente. Então, observar essas situações, né? A maldade, a arrogância, o sentimento de ser melhor que os outros, né? Passar por cima, usar as pessoas, isso é importante também. Eles usam as outras pessoas para conseguir o que eles querem. Então, são pessoas que se aproximam, né? De pessoas que eles sabem que eles vão ou conseguir, né, um emprego, ou mais dinheiro, tem um interesse, ou status. Né? E aí, quando essa pessoa, quando ele já conseguiu o que ele quer, essa pessoa já não tem mais serventia. Então, assim, descarta. Então, não é assim, poxa, essa pessoa me ajudou tanto, então eu sou eternamente grata a essa pessoa, e essa pessoa vai ser uma pessoa importante na minha vida, vai ser um amigo. Não. Assim que eles conseguem o que eles querem dessa pessoa, eles descartam. Estou pensando aqui, a gente sempre, né, coloca sempre no lugar de pais e filhos, né? É difícil para os pais enxergarem essas características nos filhos, independente da idade. Então, pode ser que o comportamento mais ameno esteja em casa para com o pai ou a mãe, porque ali eles sofreriam algum tipo de punição também, então fica de castigo, não pode sair de casa, e o interesse é poder ter a liberdade. Existe isso, de uma dificuldade, bom, existe uma dificuldade natural de pai e mãe de enxergar em determinados pontos, né? Então, sempre a escola, o problema às vezes está na escola, né? O problema são os amigos, o problema e nunca está no filho, né? Tem isso, popularmente se fala muito isso.
No caso da psicopatia, e aí pensando em adultos, tá? Pensando em filhos adultos, hoje a gente fica em casa mais tarde, né? Tá em casa há muito tempo. De repente, 3 décadas você tá em casa com os pais, pensando aqui numa patologia como essa da psicopatia, fácil, difícil de enxergar, se é difícil até para o profissional. Olha, eu acredito que não, né? Os pais, eles podem ter aquela cegueira do afeto, né? De não enxergar ou de tratar aquilo como jeito de ser, né? Até a gente fala assim, né? Convive com outros transtornos de personalidade, pessoas que têm outros transtornos, e aí fala, é pessoa difícil, tem gênio ruim, é o jeito dela mesmo, mas ninguém trata isso como um transtorno, como uma doença, como algo, assim, vamos dizer, mais sério. É só o jeito de ser da pessoa. Agora, a criança, como a gente disse, ela já demonstra desde cedo traços e ações muito fortes, né? Então, assim, não tem como um pai não ver, né? Então, ele pode não buscar ajuda, mas ele sabe, mesmo que seja uma luta interna, esse pai sabe, principalmente se tem outros filhos, se tem algo para comparar, né? Porque uma criança que maltrata animais, uma criança que mente olhando nos olhos, né? Uma criança que está sempre se envolvendo em problemas na escola, né? Que maltrata amigos. Até maltrata pai e mãe, às vezes até Sim, quer agredir exato. pai e mãe. Então tem pais que têm medo desses filhos até, né? São pais que muitas vezes têm medo de dormir com uma porta aberta, né? Não sabem o que fazer, né? Se a pessoa tem bastante orientação ou busca ajuda, né? O ideal é que conduza com bastante limite, né? E tentando dar uma base muito sólida, moral, e de assim atenção às regras da vida, né, para tentar deixar essa pessoa menos perigosa para a sociedade, mas esses pais enxergam, eles talvez não consigam nomear e concluir que pode ser uma psicopatia, mas é difícil de não perceber. As características estão ali, né? Sim. E essa história, quando a gente falou de relacionamento amoroso, a construção dessa história, e eu já ouvi aqui à frente do consultor doutor vários questionamentos como esse, né? Que depois houve, então, não o diagnóstico, mas se descobriu, né? Como não era nada oficial, mas suspeitou-se que o parceiro era psicopata. Depois de 20 anos, 30 anos, e a história que eles contavam era uma história diferente. De tanto contar, parece que, me corrija se isso não pode acontecer, mas parece que de tanto contar uma história, ele sabe, né? O psicopata acho que sabe que precisa mascarar essas características que são tão evidentes que alguém assistindo a nossa entrevista conseguiria montar minimamente um quebra-cabeça, né? Ele mente sobre essa história tanto que nem a família já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Sim. 20, 30 anos de um relacionamento. Então, aí olha só que interessante, né? A gente pensa que na infância fica muito evidente para os pais, né? Porque não tem como, é uma criança, os pais estão ali com os olhos e assim, não tem como deixar passar. Já num relacionamento afetivo, pode acontecer isso sim. Principalmente se a pessoa, né, o cônjuge, é uma pessoa que interpreta as características do outro como coisa boa. Então, assim, eles têm essa necessidade de controle, né, e de manipulação e de exercer um poder. Então, muitas mulheres, por exemplo, gostam até um pouquinho disso. Ele tem ciúmes de mim é porque ele gosta de mim. Confunde com amor. Isso é cuidado, isso é a segurança que ele está me dando. Ele tem esse comportamento porque é para me prover tudo de melhor. É difícil de lidar, mas né, é o jeito dele, ele tem coisas boas. E essas pessoas, mesmo quando começa o relacionamento ficar difícil e a pessoa vê que em alguns momentos ele é muito frio, que ele pode simplesmente virar as costas e ter atos bastante assim, frios mesmo.
Não tô nem aí, né? Que não está nem aí, a pessoa daí não quer enxergar, né? E eles também vão lá, se fazem de coitadinhos, pedem desculpa. Então é aquele, vamos dizer, aquele marido que bate e aí depois volta, né? E consegue conquistar, dizendo que vai mudar, promete, traz flores, agrada, porque sabe o que a pessoa precisa, né? E que ela quer, e como manipular, principalmente porque ele observa e convive com essa pessoa e sabe ali as fraquezas dessa mulher. Então esses relacionamentos, eles muitas vezes seguem por longos anos, né, de sofrimento, não para o psicopata, mas sim para quem está, né, sob aí, vamos dizer, as rédeas desse psicopata, né, e muitas vezes termina em crime, como a gente vê aí, né, fartamente sendo noticiado na TV. Para encerrar esse bloco, estou imaginando aqui um casal cujo, já que o mais comum é em homem, cujo marido seja um psicopata e a esposa faz terapia, ou começou agora a fazer sessões de psicoterapia. Existe uma resistência da outra parte, porque de algum jeito, em algum momento, né, vai se falar sobre o relacionamento, né? Porque você está falando sobre a pessoa e uma parte dela está ali, né? Existe uma resistência? Existe um movimento de... Para que está fazendo Sem dúvida, terapia? sem dúvida. Ele vai desqualificar o profissional, né? Vai fazer de tudo para boicotar esse tratamento, né? E muitas vezes até intimidar o profissional, né? Aquela pessoa que vai junto à consulta e fica com um olhar intimidador para o profissional, enfim, assim, ele vai fazer de tudo para que esse tratamento não traga ali, assim, a lucidez para essa pessoa e, assim, a possibilidade dela criar forças para romper esse relacionamento tóxico e destrutivo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala mais sobre psicopatia e eu conto com a sua participação. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre psicopatia e eu conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. Você manda sua pergunta através de texto, áudio, vídeo, fica à vontade. O DDD é 11, o telefone é 3337-5886. Então corre lá, manda sua pergunta, que esse é o terceiro e último bloco do programa, mas ainda dá tempo da sua participação, sempre dá. Nossa convidada, a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, está explicando tudo para nós. Doutora, estávamos falando sobre os relacionamentos, né? E a pergunta que sempre chega são várias perguntas, né? Vou começar com como se proteger. Como se proteger? Vamos lá. Bom, a melhor forma de se proteger é correr dessa pessoa, né? Não se relacionar, mas nem sempre isso é possível. Eu penso que existe um aprendizado na convivência com uma pessoa psicopata. Então você, assim, observar, não cair na lábia dessa pessoa, né? Não cair naqueles momentos em que ele se faz de coitadinho, ou também não se igualar. O que acontece muito? A pessoa, como eu disse, muitos têm uma vida assim, né, de sucesso, né, conseguem bons trabalhos, são pessoas assim vistas na sociedade ali, né, como aquela pessoa que se destaca, que sabe falar muito bem. Então, às vezes, a pessoa que convive acaba querendo ser como o outro é, né? E que é uma coisa muito ruim. Ou, por raiva, aquela coisa assim, não, vou me vingar, vou ser tão ruim quanto ele. Então, assim, não querer se colocar nesse lugar, né? Que, na verdade, é um abismo, é um buraco. Né? Então, manter as suas convicções, a sua moral, né, o que a pessoa acredita e foi aprendido, e não tentar se igualar ao outro, ficar parecido com o outro.
É porque a chance é grande, né? A chance é Quando grande. você está numa situação, num relacionamento tão próximo, né? Sempre a gente fala, até o bem-humorado e o mal-humorado, né? Que um contamina o outro, às vezes é positivamente, às vezes é negativamente. No caso, então, do relacionamento com o psicopata, então, né, manter os pés no chão, mas para isso eu acho importante ter pelo menos essa suspeita do diagnóstico, né? Sim. Aí a suspeita nem sempre acontece. Eu acho que na maioria das vezes Não, né, né? a pessoa não olha, por exemplo, para aquele amigo que está tentando te convencer a entrar numa pirâmide, né, ou cometer um crime porque vai ganhar muito dinheiro, ou tentando te convencer alguma coisa que no seu íntimo você vê que não é legal. Né? A pessoa não pensa, é um psicopata. Pensa, é uma pessoa gananciosa, é o jeito dele, é um cara vivaz, é uma pessoa que, né, que busca aí outras coisas. Então, e é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, ascendência sobre as pessoas, né? Então, assim, essa coisa do convencimento. Então, o que se vê muito é isso, né? Então, assim, ele puxa, né, um amigo, um colega de trabalho, um familiar para o buraco. Né? Então, tomar muito cuidado em fazer negócios, em aceitar alguma coisa dessas pessoas, né? Em cair na conversa. Né? O ideal é ficar bem longe. Outra coisa também é assim, conversar com uma pessoa dela, se você se relaciona no trabalho, deixar sempre tudo muito às claras, né? Conversar na frente de outras pessoas, não porque a pessoa vai te atacar, mas porque ela pode dizer que você Mentir, falou né? aquilo, mentir que você fez aquilo. Né? Então, assim, deixar tudo muito documentado, né? Tomar cuidado, né? Sempre desconfiando dessa pessoa, não baixar a guarda. Ah, não, ela mudou, ela está melhor agora, está tão boazinha, né? Veio se desculpou. Não baixa a guarda. Quando é o Sempre muito... chefe, difícil. Quando é o chefe, difícil, mas também sempre fazer tudo direitinho, né? Assim, a tua parte, e sempre, assim, estar muito atento. E hoje existem recursos, né, para você, de repente, denunciar um Assim, mau se for algo comportamento, né? ofensivo, não ter medo. Isso a gente ouve também, muito assédio nas empresas e tudo isso. E a pessoa tem medo de ser desacreditada. Ah, quem que vai acreditar em mim? Né? Se ele é uma pessoa de poder, se ele é uma pessoa que é tão conhecida com muitas na sociedade, né? Eu sou muito pequena para fazer uma denúncia. Às vezes, alguns casos até a polícia, né, não vai acreditar. Casos de médicos que a gente, né, tem aí, né, casos bem emblemáticos. Não vou citar aqui porque eu acho que não tem necessidade disso, né? Em que muitas pessoas tentaram denunciar e não conseguiram, porque, né, a polícia falou, olha, né, você está querendo brigar com uma pessoa dessa, né, com o médico dos famosos, com uma pessoa tão conhecida, com uma pessoa com tanta experiência e tanta... Difícil de provar, sim, às vezes. sim, mas não ter medo, não assim, ter medo. buscar, né, formas de conseguir fazer valer o seu direito ou sair desse, vamos dizer, dessa armadilha. Que provavelmente o seu não é o único caso. Sim, Essa é uma característica sim. frequente. Então, você está sofrendo em silêncio e achando que vai ser desacreditado, e às vezes até pode ser, de alguma forma, até mesmo por autoridades policiais, mas o seu caso não é o único. Né? O perfil do psicopata mostra que ele vai fazer isso num número maior, né? Sim, sim. E quando a gente tem uma denúncia, sempre vem outras, né? Dá força para outras pessoas. Né? E essa exposição que talvez você possa sofrer vai evitar que essa pessoa continue aí solta fazendo mal para todo mundo. E há formas de fazer isso, né? A própria imprensa respeita bastante a pessoa que não quer ser identificada, sim, né? Sim, então, sim. há maneiras de fazer isso e há sempre o medo, isso é triste. Há sempre o medo de uma represália também, sim, né? Sim, isso é muito, muito sério. Então, o ambiente corporativo, por exemplo, né? Existe uma ameaça, você vai me denunciar, né? Você nunca mais vai conseguir emprego nenhum. Conheço muita gente, ninguém mais vai querer te contratar, né? No relacionamento existe muito aquela ainda, né? Um machismo, uma coisa estrutural, né? Às vezes até um familiar, uma mãe chega, mas você está sendo uma boa esposa, né? Você está cumprindo com as demandas que espera
né, do teu lugar dentro dessa relação? Será que você não fez isso? Então, sempre para a mulher é uma coisa difícil, né? Ela precisa se justificar mais, né, antes que as pessoas olhem o comportamento do outro. Mais uma perguntinha do público que chega através do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor. Vamos ver. Pergunta do Eric, de Teresina, Piauí. Qual a diferença entre psicopatia e bipolaridade? Pode ter semelhança e relação? Obrigada, Eric, pela sua pergunta. Nossa, excelente a pergunta, Eric. Olha, não tem, assim, nenhuma semelhança, aliás, algumas semelhanças, mas são transtornos completamente diferentes, né? Então, o transtorno bipolar é um transtorno de humor, ele tem uma carga genética muito mais forte, né, e determinante na estrutura dessa doença, vamos assim dizer, né? E assim, o transtorno bipolar, a pessoa pode ter episódios de mania que levam até a psicose. E levam a pessoa a ter um comportamento mais impulsivo, um comportamento criminoso, às vezes até por acidente, né? Porque a pessoa está num estado alterado, né? Vamos ali dizer, de consciência. A bipolaridade faz com que a pessoa perca a crítica, a noção, a pessoa se sente muito mais forte, tem muito mais energia, mas é algo muito mais fisiológico. É um evento, não é uma coisa da personalidade, da constituição, que é sempre assim, que será sempre assim, né? A bipolaridade, se tratada, bem conduzida a medicação, existe um controle bom, né? Então não existe cura também, mas assim, a medicação faz muito pelo transtorno bipolar, né? Mais até do que a terapia. Então são transtornos diferentes, eles são classificados em lugares diferentes dentro da psiquiatria, ele tem base diferente, mas no momento de euforia, de mania, pode parecer muito com a psicopatia, mas só parece, não é, porque essa pessoa ela vai depois voltar para o seu estado normal. Agora, é claro que o nosso tema é psicopatia, mas chegou a pergunta sobre a bipolaridade. O familiar sempre precisa de ajuda, né? Então, por mais que essa pessoa, no caso da psicopatia, não queira ser ajudada, né? Porque da bipolaridade, a medicação, tem medicação e há um melhor controle, né? Uhum. O familiar precisa de ajuda, não? Sem dúvida, sem dúvida. Nem sempre ele procura, né? Até porque muitos preferem priorizar a pessoa que tem o transtorno, né? Seja para medicação, seja para terapia, seja para um atendimento em grupo, em algum hospital que seja, né? Então, assim, sempre é priorizado o doente, a pessoa que tem o transtorno. Mas é importante que a pessoa, a família tenha o suporte emocional e a psicoeducação, porque entender como funciona o determinado transtorno, o manejo, a convivência, como evitar atritos com esse familiar que tem esse problema, isso tudo é algo que ela pode aprender tendo essa vivência com um profissional psicólogo, né, em terapia. Então, a terapia muitas vezes nem é para tratar a questão emocional, que é importante também, mas para trazer, assim, um arsenal para a pessoa conseguir lidar com esse parente. Mais uma perguntinha que chega do público através do nosso WhatsApp. Vamos lá. A pergunta vem de Vila Velha, Espírito Santo. A pessoa não quis se identificar. Tenho 65 anos e meu filho e minha nora me tratam com crueldade. No Dia das Mães, eles fizeram uma lasanha e colocaram muita pimenta. Eles não comeram, só eu. E aí passei mal. Eles falam que vão me colocar no asilo. Eles são psicopatas? Obrigada pela sua pergunta. Olha, eu não posso afirmar, mas a gente percebe que tem aí, né, requintes de maldade, né, de um comportamento muito, muito mal, principalmente se tratando de uma pessoa idosa, né? A ameaça, né, o fazer uma comida
intragável, né? de propósito, tratar mal, isso tudo assim, é um crime, né? A gente sabe que isso é configurado como crime. Eles podem ou não ser psicopatas, mas que eles têm aí pelo menos traços de psicopatia, porque às vezes a pessoa tem uma coisa ou outra, mas não tem tudo para compor ali o que a gente precisa para afirmar como diagnóstico de psicopatia, né? Então, precisaria um estudo maior dessas pessoas, mas que é uma coisa séria e difícil de lidar, né? No caso dessa pessoa, precisa pedir ajuda para outras pessoas, né? Informar o que está acontecendo e buscar. Que isso é fundamental, Sim, né? sim. Avisar que esse movimento está acontecendo. Sim, seja com um vizinho, com um outro parente, com um amigo, né? Às vezes até um bilhetinho embaixo da porta, mas assim, precisa denunciar ou buscar assim, ajuda. Mas é muito triste mesmo. Que difícil, né? Você imagina, alguém que faz uma coisa como essa pode fazer outras coisas ainda mais graves. E com uma pessoa idosa. Então, o que a gente pensa? É como criança, né? A pessoa o psicopata tem muito disso, né? De subjugar crianças, mulheres, idosos, que são pessoas mais frágeis, né? De um modo geral. Doutora, no caso de relacionamento afetivo, amoroso, então, um casamento, um namoro, como que se desliga dessa relação? Porque há um medo, inclusive, desse desligamento, né? Porque você contou aqui pra gente que eles se cansam, eles enjoam, mas é no tempo deles. É se eles cansarem, se eles estiverem muito interessados ainda e você ainda tiver o que oferecer para esses ganhos, o prazer e a recompensa, você tá no jogo ali para eles. Como se desvencilhar? Olha, bastante difícil, né? Precisa aí de apoio, de orientação, né? A pessoa precisa estar convencida que aquilo não é um modo de vida, né? E que a coisa tende a escalar, né? E pode levar, sim, né, a consequências mais graves. Às vezes precisa, sim, a ajuda das autoridades para que ela consiga levar em frente, principalmente se é um parceiro que ameaça, né, que ameaça tirar os filhos, que ameaça... Aliás, isso é bem frequente, Bem né? frequente, ameaça tirar os filhos, ameaça não dar o suporte financeiro, ameaça a vida, a própria vida, ameaça desqualificar a pessoa, né, perante a família e as outras pessoas, no trabalho. Olha, né, se você falar alguma coisa, eu vou lá no teu trabalho, eu vou te difamar, acaba com a carreira da pessoa. Enfim, eles têm várias formas de causar ali uma resistência para que a pessoa vá embora, né? Somente porque eles não admitem que o outro vai deixar. Isso seria uma ofensa. Não é pelo amor, eu amo tanto que eu não quero que a minha esposa vá embora, mas simplesmente porque eu não admito que ela não me queira mais. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a doutora Triana já está convidada a voltar e ela voltará certamente. Vou deixar o Instagram para você seguir, @Clínica Portal Morumbi, sempre com informações importantes para o dia a dia, @Clínica Portal Morumbi. Você vai seguir lá no Instagram e no YouTube, Triana Portal. Digita lá que tem várias entrevistas, inclusive nossas aqui. Triana Portal lá no YouTube. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. E eu viu? agradeço. A gente pode até, numa próxima oportunidade, continuar, né, com o tema, falar um pouco mais. E sempre bom estar aqui com vocês. Espero que as pessoas tenham gostado da entrevista e sigam lá no Instagram. Com certeza. Obrigada, viu?